TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, chegamos, seja bem-vindo ao Correio Serrano. Na TV a gente chega com muita notícia para você. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que estão aí na sua tela, TVC Correio da Manhã, @gmail.com, e tem nosso WhatsApp, a maneira mais rápida, mais fácil de você entrar em contato conosco, DDD 24 99248 3167. E hoje, Petrópolis, o dia amanheceu ventando bastante e ali a gente vê parcialmente nublado, céu azul ali em cima, mas ainda ali nas montanhas algumas nuvens carregadas. Isso aí era antes do sol aparecer. Hoje eu fiz essa imagem, geralmente eu faço ali 6h20, 6h30 da manhã. Hoje eu fiz um pouquinho mais cedo, o sol ainda não tinha dado o ar da graça, estava escondidinho atrás da montanha ainda. Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 25 de março. Receita abre consulta a lote da malha fina no imposto de renda. Estado do Rio inicia distribuição da vacina contra a gripe. Você vai ver também que em Nova Friburgo o valor máximo de revenda da gasolina aditivada chega a R$ 7,59. E você vai ver também que TSE do Rio cobra a Prefeitura de Petrópolis por atraso em plano habitacional. Agora, no Correio Serrano na TV. E a gente começa a nossa edição vendo que é destaque no Correio da Manhã, no nosso impresso, edição do Rio de Janeiro, na linha vermelha, ato falho da ministra Carmen Lúcia da sobrevida a Bacelar na presidência da Alerj, destaque da página 3 da coluna Magna Vita. Temos ainda: Bolsonaro não poderá receber políticos em casa, apenas aqueles ligados à sua família. Além disso, médicos e advogados, destaque do Correio Bastidores, da página 7 e também da página 6. Estados e União vão pagar o diesel. Está aqui no nosso texto legenda. O governo federal vai implementar um esquema de subvenção ao diesel importado. A iniciativa, discutida com governadores, prevê que importadores recebam um subsídio de R$ 1,20 por litro, dividido em partes iguais entre União e entes federativos, 60 centavos cada um, com validade até maio. Destaque da página 8. Mas vamos então para a nossa página 22, ver o que é destaque por lá no Petropolitano. Prêmio Visconde de Mauá abre inscrições. Iniciativa da Prefeitura de Petrópolis visa reconhecer e valorizar empresas. Então estão abertas as inscrições para a segunda edição do Prêmio de Empreendedorismo Visconde de Mauá. A homenagem tem como objetivo reconhecer microempreendedores individuais e empresas tradicionais de Petrópolis que ajudam a movimentar a economia do município. As inscrições devem ser feitas pelo site da Prefeitura até o dia 14 de junho. Temos ainda na nossa página 23, vamos ver o que é destaque por lá. A Prefeitura prevê estruturação do transporte público apenas em 2032. Município avalia manter contratos emergenciais com a cidade das Hortênsias. Olha só esse imbróglio do transporte público, hein? A Prefeitura de Petrópolis, por meio da CPTrans, declarou que prevê a estruturação do sistema de transporte público municipal, mas apenas em 2032. Gente, a gente está em 2026. A gente nem sabe quem vai estar lá
governando a cidade de Petrópolis em 2032. E esse prazo considerado por eles adequado para promover uma reorganização mais profunda do sistema. E a gente tem uma reportagem bem completa aqui na nossa página 23 falando sobre isso. Ainda na nossa página 24, vamos ver o que é destaque por lá. Prefeitura de Petrópolis e CIEE realizam projeto Interação. Iniciativa oferece preparação para o mercado de trabalho. Então, a Prefeitura de Petrópolis e o CIEE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola, estão com inscrições abertas para o projeto Interação. A iniciativa é voltada para adolescentes e jovens de 14 a 21 anos de idade, com atividades relacionadas ao mundo do trabalho. O projeto vai acontecer em 2 unidades de Centros de Referência de Assistência Social, ou seja, o CRAS. Vai ser no CRAS do Independência e também no CRAS de Correias. Aqui no nosso Correio Serrano, RJ Alimenta ganha novo endereço em Teresópolis. Então, o programa RJ Alimenta está em novo endereço em Teresópolis, mais amplo e com melhor infraestrutura. O equipamento foi transferido para Sudantex, após reforma do local, que agora oferece mais comodidade à população, evitando aí aglomerações e contando com espaço exclusivo para atendimento a pessoas com deficiência, crianças e idosos. Mas a gente também tem reportagem, antes da gente ir para a próxima página, nossa página 25. Vocês lembram do caso daquela comerciante dali da Rua Teresa, que teve a vidraça, que teve a porta, né, quebrada, a vitrine quebrada? Pois é. Essa comerciante de Petrópolis recorreu à solidariedade para superar um prejuízo inesperado. Após ter a loja de beleza e cosméticos invadida e a vitrine quebrada durante um furto na rua Visconde do Bom Retiro, ali na Rua Teresa, ela criou uma vaquinha para arrecadar recursos e garantir a segurança do estabelecimento. Vamos ver. O crime aconteceu na madrugada do dia 16 de março, na rua Visconde do Bom Retiro, via que dá acesso à Rua Teresa. Na ocasião, as câmeras de segurança flagraram o momento em que uma mulher quebra a vidraça e, em seguida, outras pessoas entram no local para cometer o crime. Além dos produtos levados, a destruição da porta de vidro aumentou o prejuízo da comerciante, que agora busca apoio para se reestruturar. Por esse motivo, Flávia Moreira, que é responsável pela loja, criou uma vaquinha online com o objetivo de custear o reparo da vitrine e reforçar a segurança do local. Segundo ela, qualquer valor já ajuda, e quem não puder contribuir pode ajudar compartilhando a campanha. A chave Pix é o CNPJ de número 5697-8864, 1000 ao contrário 37. Mais uma vez, 5697-8864, 1000 ao contrário 37. Quem puder ajudar, esse é o número e será muito bem-vindo. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Vamos voltar para o nosso impresso, vamos lá para a nossa página 25. Câmara de Nova Friburgo aprova fiscalização de resíduos sólidos. O objetivo é incentivar a população a registrar e denunciar descarte irregular. Vou ler um trechinho da reportagem aqui, porque a Câmara de Nova Friburgo aprovou o projeto de lei que institui o Programa Municipal de Fiscalização Colaborativa de Resíduos Sólidos. Pois é, o assunto vem sendo debatido na Casa Legislativa por conta do volume de descarte irregular de lixo no município. Segundo o vereador Ângelo Gaguinho, responsável pelo projeto, o problema acontece corriqueiramente em toda a região, ressaltando a necessidade de ferramentas públicas efetivas para resolver ou reduzir a prática, justificando a iniciativa que envolve aí a população na preservação ambiental. E a gente vê essa foto aqui, olha só, o denunciante pode receber uma premiação correspondente a 40% do valor da multa. Aí o pessoal vai começar realmente a denunciar, porque quando mexe no bolso,
E aí o pessoal pula de um lado, mas também vai denunciar, porque se vai ter premiação para quem denunciar até 40% do valor da multa, o pessoal vai ficar animado, né? Vai ficar animado. E ali, ainda nessa página 25, ali embaixo, Firjan leva líderes empresariais ao Congresso Nacional. Ali no finalzinho dessa página, Caio, então uma comitiva com cerca de 50 empresários do Rio, entre eles representantes da região serrana. Essa comitiva participou na última terça-feira do lançamento da Agenda Legislativa da Indústria 2026, que foi realizado lá no Congresso Nacional em Brasília. E o objetivo, né, do evento foi apresentar aos parlamentares as propostas legislativas prioritárias para o desenvolvimento da indústria do Rio de Janeiro. Mas agora a gente vai falar de gasolina, a gente tem falado tanto, né, de gasolina. O governo federal anunciou a criação de um plantão nacional para apoiar a fiscalização de preços dos combustíveis, com foco no combate a aumentos abusivos em todo o país. Confira. A medida foi coordenada pela Secretaria Nacional do Consumidor, que reuniu cerca de 200 PROCONs estaduais e municipais para alinhar ações de fiscalização. O plantão será iniciado no dia 25 de março em Brasília e vai prestar apoio técnico aos mais de 1.300 órgãos que integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Além disso, foi criado um grupo técnico para auxiliar na abertura de processos contra distribuidoras de combustíveis. Vale lembrar que desde a semana passada, a ação conjunta envolve a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a Polícia Federal e outros órgãos com fiscalizações em postos e distribuidoras. Até o momento, quase 1.900 postos já foram fiscalizados e mais de 100 notificações foram emitidas. Durante a reunião, foram apresentadas orientações para padronizar a identificação de infrações em todo o país. Além disso, também foram definidos critérios para a aplicação de multas que podem chegar a quase 14 milhões de reais, com base no Código de Defesa do Consumidor. Segundo o Ministério da Justiça, a iniciativa busca garantir mais eficiência nas investigações, evitar questionamentos jurídicos que possam comprometer as punições. A expectativa do governo é que a ação conjunta fortaleça o controle sobre o mercado de combustíveis e garanta preços mais justos para a população brasileira. Tá aí. E olha só, gente, o uso das canetas emagrecedoras tem ganhado cada vez mais espaço nas redes sociais e em clínicas de estética. Mas a manipulação irregular desses medicamentos acende um alerta das autoridades de saúde. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio explica que a produção em lote por farmácias ou clínicas é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e pode colocar os pacientes em risco. Nos últimos anos, a busca por medicamentos utilizados no tratamento da obesidade cresceu, impulsionada principalmente pela divulgação nas redes sociais. Com a alta procura, também aumentou a oferta de versões manipuladas, muitas vezes apresentadas como alternativas mais baratas. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, a manipulação em série desses produtos não é permitida na legislação sanitária. Medicamentos manipulados devem ser preparados de forma individualizada, com base em uma prescrição médica específica para cada paciente. Quando há produção em lote para venda ou distribuição, a prática passa a ser considerada fabricação irregular de medicamento, atividade permitida apenas para indústrias farmacêuticas registradas e autorizadas pela Anvisa. Além da irregularidade na produção, especialistas alertam que o uso desses medicamentos sem controle pode trazer riscos à saúde, principalmente quando se trata de produtos injetáveis. E depois de uso aparecem as complicações no fígado e até em outros órgãos. É o caso recente do alerta da Anvisa que suplemento com cúrcuma já mostrou ter potencial tóxico ao fígado. Segundo a Vigilância Sanitária, algumas das substâncias presentes nesses medicamentos são produzidas por processos biotecnológicos complexos, que exigem controle rigoroso de qualidade e segurança. Quando essas substâncias são manipuladas sem seguir os padrões adequados, o paciente pode receber uma dose incorreta ou até um produto sem eficácia terapêutica. A gente tem que sempre lembrar que algumas pessoas podem não ter nenhum problema, mas outras pessoas podem ter
algum tipo de problema se usado em doses altas. Essas pessoas, principalmente gestantes, pessoas que têm alguma doença hepática prévia, pessoas que usam algum tipo de medicação anticoagulante. Outro risco é a falta de garantia sobre a origem e qualidade das matérias-primas utilizadas. Medicamentos injetáveis precisam seguir padrões rigorosos de esterilidade e qualquer falha nesse processo pode provocar infecções ou inflamações graves. A orientação das autoridades de saúde é que o uso desses medicamentos ocorra apenas com prescrição médica e acompanhamento profissional e que os pacientes evitem produtos oferecidos em redes sociais ou em locais sem autorização sanitária. Antes de iniciar qualquer tratamento, o paciente precisa passar por uma avaliação médica e garantir que o medicamento utilizado seja regularizado e adquirido em local confiável. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o estado do Rio inicia distribuição da vacina contra a gripe. A gente volta já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Um bom jornal tem que ser direto. Tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis. Uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível.
Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E a Secretaria de Estado de Saúde do Rio começou a distribuição das vacinas contra a gripe para os municípios fluminenses. A campanha nacional de vacinação começa no próximo sábado, dia 28, e as doses já começaram a ser entregues para os municípios. As primeiras doses foram entregues na noite de segunda-feira ao município do Rio de Janeiro. Ao todo, 488 mil doses serão distribuídas para os 92 municípios do estado até o fim desta semana. A expectativa é vacinar mais de 7 milhões de pessoas em todo o estado, de acordo com a Secretaria de Saúde. A vacinação será destinada prioritariamente aos grupos de risco, como crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, idosos, profissionais da saúde e da educação, além de pessoas com doenças crônicas e outras condições especiais. Também estão entre os públicos prioritários profissionais das forças de segurança, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e pessoas em situação de rua. O dia D da campanha está marcado para este sábado, dia 28, mas os municípios já podem iniciar a vacinação assim que receberem as doses. Vale destacar que o imunizante protege contra os principais vírus da influenza, como H1N1, H3N2 e também o tipo B, o que ajuda a reduzir casos graves e internações. E a Receita Federal liberou ontem a consulta ao lote da malha fina do Imposto de Renda, beneficiando cerca de 87 mil contribuintes. Ao todo, o lote soma 300 milhões de reais em restituições destinados a contribuintes que regularizaram pendências com o fisco. A consulta foi aberta às 10 horas da manhã desta terça-feira e também inclui restituições residuais de anos anteriores. Neste lote, todo o valor será pago a contribuintes com prioridade no reembolso. A maior parte dos beneficiados, mais de 47 mil, utilizou a declaração pré-preenchida e optou por receber via Pix. Outros grupos prioritários incluem contribuintes entre 60 e 79 anos, professores, idosos acima de 80 anos e pessoas com deficiência ou doença grave. A consulta pode ser feita no site da Receita Federal, na opção Meu Imposto de Renda ou pelo aplicativo disponível para celulares. O pagamento das restituições será realizado no dia 31 de março, diretamente na conta ou chave Pix informada na declaração. Caso o contribuinte não esteja na lista, é possível acessar o portal ECAC, verificar eventuais pendências e enviar uma declaração retificadora. Se o valor não for creditado, como em casos de conta desativada, o dinheiro ficará disponível para resgate por até 1 ano no Banco do Brasil. Nesse caso, o cidadão poderá solicitar o crédito em outra conta bancária pelo portal do banco ou por telefone. Se o prazo de 1 ano for ultrapassado, o resgate deverá ser solicitado novamente pelo portal ECAC. A Receita Federal orienta que os contribuintes acompanhem a situação da declaração para evitar novos problemas e garantir o recebimento da restituição nos próximos lotes. Começamos agora mais um Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Na edição de hoje vamos falar de tênis e, é claro, muito futebol. E o brasileiro João Fonseca lutou, mas não conseguiu superar o espanhol Carlos Alcaraz no Masters 1000 de Miami, na Flórida. Em uma partida disputada na noite da última sexta-feira, o carioca de 19 anos de idade foi derrotado pelo atual número 1 do mundo por 2-0.
E agora saindo das quadras e indo para os campos, o Serrano anunciou para essa temporada de 2026 4 novos reforços. Os atacantes Abner Souza e Davi dos Santos, o lateral direito Taibo, e que tem passagem por categorias de base de grandes clubes como Corinthians e Atlético Paranaense, e a principal contratação da temporada, que até o momento, que é o lateral direito Wallace Oliveira, que tem passagens pelo Fluminense e grandes times da Europa, como Inter de Milão e Chelsea. E outro reforço para a temporada, mas que já é de casa, é Silvestre dos Anjos. O técnico permanece à frente do Leão da Serra na temporada de 2026 e lidera a equipe na Série A2 e na Copa Rio. A gente pode destacar aqui que são ótimos reforços desse time do Serrano. É claro, tem que ter mais elenco para ter mais opção. Isso não é válido apenas para o Serrano, mas para qualquer time de futebol. Mas eu diria que o principal nome mesmo é a manutenção do técnico. O técnico do Serrano ano passado foi a grande virada de chave. Depois que ele assumiu, o time praticamente não perdeu. Se eu não me engano, ficou invicto. Então realmente é uma contratação, uma renovação na realidade muito significativa para esse time do Serrano, que pode até, quem sabe, brigar por coisas maiores. E quem sabe, né, a gente sabe que é muito complicado, mas uma classificação para a principal categoria do futebol carioca, a Série A1. Exato, e a gente já tem uma discrepância muito grande da série para a Série A2 agora, que é uma série bem mais difícil, os times são bem mais qualificados, é uma competição bem mais difícil, e é claro, é muito importante se reforçar, ter esse elenco bem mais recheado para não ter aquelas questões de cansaço, questões de lesão, coisas que podem atrapalhar um time. Claro, qualquer time em qualquer competição do futebol mundial são questões que atrapalham e pode mudar toda uma temporada. E é claro, os reforços são muito importantes. Tem reforço para a defesa e reforço também para o ataque. Exatamente, Toledo. A gente destaca também, é claro, que são nesses momentos de lesão, momentos complicados, que muitas das vezes um reforço é tão essencial, que é justamente o time não tem aquela perda técnica tão grande. Então, a gente continua aqui acompanhando esses passos do Serrano e na torcida para ter uma ótima Série A2 nesse ano de 2026. E continuando no futebol, a gente fala agora sobre a seleção brasileira. Isso porque tivemos novos jogadores convocados, já que outros foram cortados. Exatamente, Toledo. O lateral esquerdo Kaique do Cruzeiro foi convocado nesta segunda-feira pelo técnico italiano Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileira nos amistosos contra França e Croácia. O jogador substitui Alexandro do Flamengo, que se lesionou na partida contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro no último fim de semana. E falando em Corinthians, o goleiro Hugo Souza também foi convocado. O jogador vai substituir o Alisson, cortado da equipe, devido a uma lesão que sofreu durante o treino do Liverpool no início do mês. O zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, também foi cortado por lesão, mas ninguém foi chamado para o lugar. Toledo, a gente pode destacar aqui, são diversas mudanças na seleção. A seleção, é claro, nessa reta final pré-Copa do Mundo, ainda sofrendo com lesão. Infelizmente, a gente está vendo isso aqui no Brasil, principalmente. É claro, tem lesão em todas as seleções, mas aqui a gente vê os jogadores muito importantes lesionando. A gente teve o Rodrigo, que já está fora da Copa do Mundo, a gente teve o Estevão e agora o Gabriel Magalhães também, que é um dos principais nomes do futebol mundial. A gente pode colocar é um principal destaque, principalmente do setor da defesa em todo o futebol. Toledo, e a gente pode destacar também que aí o Ancelotti vai ter a oportunidade, aproveitar nesse momento ruim, de fazer um teste diferente, que é justamente o Kaique do Cruzeiro, lateral esquerdo, nunca tinha sido convocado, pelo menos não que eu me recorde, e é uma convocação bem interessante, um lateral que vinha muito bem nesse ano de 2026, assim como todo o time do Cruzeiro. Não está bem, mas eu acho que é muito mais de contexto de elenco do que do jogador especificamente. Ele inclusive foi cotado em diversos times da Europa e, é claro, a gente fica na torcida para a gente conseguir esse bom lateral, conseguir que esse bom lateral performe, porque as duas laterais eu vejo como os principais problemas dessa seleção. Exatamente, esse ponto que eu ia tocar. Tanto a lateral direita quanto a lateral esquerda são posições muito carentes. Tanto que a gente viu o Ancelotti convocando com até algumas dúvidas, principalmente da torcida, claro, a convocação do Alexandro e do Danilo, que são muito contestáveis, né? E assim, Kaique Bruno chega numa posição que ele pode até ser titular
Afinal, é um jogador muito novo e totalmente diferente do Alexandre, e vai ser, nesse jogo contra a França principalmente, vai ser exigido muito físico. E é um ponto que o Alexandre já tem pecado, tanto que tem tantas lesões. Exatamente, a gente vai continuar acompanhando, torcendo para que ele tenha uma boa performance, para sim a seleção brasileira conseguir ir bem nesses amistosos, que são a grande preparação do Brasil em todo esse ciclo de Copa do Mundo. A gente tem que destacar aqui que esses são os 2 jogos mais difíceis, tirando, é claro, Argentina, Uruguai, porque aí é uma situação que a gente já está mais acostumado de acontecer, por ser time sul-americano, mas são esses os grandes testes dessa seleção do Ancelotti nessa pré-Copa do Mundo, que aí realmente a gente já está nessa reta final. E é claro, a gente quer que o Brasil ganhe todos os jogos para chegar muito bem ali na Copa do Mundo. E um outro ponto, Toledo, que aí eu acho que é um teste que o Ancelotti não queria fazer de maneira alguma, é o Alisson. Porque o Alisson se lesionou, o Alisson é assim, é um dos poucos jogadores que eu acho que não tem a mínima disputa na Copa do Mundo, não tem a mínima disputa. Só que aí ele vai ter que jogar com algum dos goleiros que não é dos preferidos dele. O Ederson, que não está tão bem no Fenerbahçe, não sei nem se ele está mal na realidade. Se fosse o Ederson do auge, aí a gente estava bem também. Exatamente. A gente tem o Bento, que para mim é a pior convocação dessa seleção toda, e o Hugo Souza, que ele é um bom goleiro no Corinthians, mas eu só vejo até aí. Bom goleiro, no pênalti se destaca, isso é inegável, possivelmente um dos melhores catadores de pênalti do mundo. Faz as defesas difíceis, mas peca na saída de bola e também na saída no alto, por exemplo, mesmo ele sendo muito alto, eu vejo uma falha muito grande que era para ser uma das maiores virtudes dele, né? Exatamente, mas aí o Ancelotti vai ter que fazer esse teste e vamos ver quem é que vai ser o goleiro escolhido. E olha só, gente, agora falando de futebol brasileiro, no sentido dos clubes, Martim Anselmi não é mais técnico do Botafogo. A confirmação do desligamento do argentino ocorreu no início da tarde deste domingo, por meio de uma nota oficial do clube. Isso mesmo após vencer o Bragantino por 2-1 fora de casa no interior de São Paulo, na tarde do dia anterior, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Vendo esses resultados que não vinham sendo tão positivos e também a má fase da equipe, o técnico foi desligado. E o Vasco venceu o Grêmio por 2-1 neste domingo em São Januário pelo Brasileirão. O herói Cruz Maltino, o cuiabano, marcou e ainda deu assistência para David garantir a vitória do time carioca. Carlos Vinícius descontou para os gaúchos. E o Fluminense não teve uma grande atuação, mas venceu o Atlético Mineiro por 1-0 neste sábado no Maracanã. O tanque argentino Castilho decidiu a partida com um belo gol de cabeça no primeiro tempo. No lance, ele foi agarrado pela zaga rival, mas ainda assim conseguiu marcar com facilidade. E o Flamengo empatou com o Corinthians por 1-0 na Neoquímica Arena na noite deste domingo. Lucas Paquetá abriu o placar para o rubro-negro e Yuri Alberto deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. A partida também foi marcada por pelo menos 2 polêmicas. Toledo, a gente não tem muito tempo no nosso Correio Esportivo de hoje, mas a gente pode fazer um comentáriozinho rápido sobre cada jogo. Diria que o Botafogo conseguiu se superar, mesmo com a demissão do Anselmi. Foi um jogo bem positivo para o time alvinegro, que conseguiu uma virada, algo muito significativo, principalmente fora de casa. Exato, e ainda teve o brilho do goleiro Raul, que era o terceiro goleiro há um tempo, e foi titular nesse jogo, fez ótimas defesas e com certeza sem ele o Botafogo não conquistaria esses 3 pontos. Exatamente. E falando em brilho, a gente tem que falar do cuiabano, que está comendo a bola desde que o Renato Gaúcho chegou. Ele participou de gol em todos os jogos e está sendo o grande nome desse time do Vasco nessa reviravolta que está tendo na temporada, junto, é claro, com Thiago Mendes e Andrés Gomes. Com certeza, é um jogador muito bom e tinha se destacado no Botafogo, foi um grande reforço para o Vasco e, é claro, é um jogador muito forte, um jogador que se destaca ofensivamente e até defensivamente também. E agora falando de Fluminense, o Fluminense finalmente cumpriu, ele conseguiu um jogador para cobrir aquela carência que era do camisa 9. Realmente o time sofreu bastante com o Everaldo, com o John Kennedy em má fase, com o Germancano sem conseguir jogar por conta de lesões e agora parece que conseguiu um atacante. Mas vale destacar que no dia que o Castilho fez o gol, praticamente no mesmo tempo, o Everaldo fez um gol igualzinho, parecia que era implicância com o Fluminense. Exatamente, e o Castilho já tinha se destacado pelo Lanús recentemente, no Rio de Janeiro, jogando contra o Flamengo, marcou pela Recopa e agora é um reforço muito importante para o Fluminense, como você disse, chega para suprir uma posição que estava bem decepcionada ali, estava bem decepcionante
nesse sentido. Exatamente. E para finalizar, a gente fala de Flamengo. Aí eu acho que o jogo em si não precisa nem ser tão destacado. A gente tem que falar das polêmicas da arbitragem. Aquela expulsão muito discutível do Everton Araújo, que eu acho que era uma situação que poderia sim dar o vermelho e poderia dar o amarelo. Eu acho que o árbitro foi rigoroso em dar o vermelho, mas eu também vejo motivos para dar, porque realmente foi uma entrada muito forte. E a outra polêmica que a gente tem, é claro, o pênalti não dado para o Corinthians, que aí para mim já era mais certo, que realmente era muito pênalti. Exato, a gente teve esse pênalti no final do jogo pro Corinthians, aí teve essa questão da expulsão, que na minha opinião era um lance para amarelo, já que o Everton Araújo chega com a sola em cima da chuteira do Breno Bidon. É claro, não é um lance muito acima do tornozelo. E assim, o outro lance teve também, foi o Gabriel Paulista dando uma cotovelada no Jorginho. Ou seja, estava um jogo muito bom no primeiro tempo, mas no segundo tempo a arbitragem desandou e, é claro, marcou esse jogo. Exatamente, o espetáculo foi bem prejudicado. Mas, Toledo, com essas informações e também, é claro, opiniões nossas, nós encerramos aqui mais esse Correio Esportivo. Muito obrigado. É isso, gente. A gente se vê na próxima edição. Um beijo. E você vai ver depois do intervalo que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio mantém decisão que obriga a implantação de delegacia da mulher em Petrópolis. A gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra,
Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta. E olha só, gente, o valor máximo de revenda da gasolina aditivada em Nova Friburgo chegou a R$ 7,59 lá na cidade na terceira semana de março. Com isso, o Procon da cidade iniciou uma operação de notificação em todos os postos de combustíveis de Nova Friburgo. O preço, quando comparado com a segunda semana, aumentou 30 centavos para o consumidor. O Procon de Nova Friburgo iniciou uma operação por determinação da Procuradoria-Geral do município de notificação individual em todos os postos de combustíveis da cidade. O preço máximo de revenda da gasolina aditivada chegou a R$ 7,59 na terceira semana de março. Este valor aumentou 30 centavos se comparado com a segunda semana, quando o preço máximo de revenda estava em R$ 7,29. A nossa ação tem percorrido posto a posto, anotando e exigindo que todos os fornecedores, todos os postos, entreguem para a gente as notas de compra dos últimos 90 dias dos combustíveis. De acordo com o Procon, a medida visa garantir a proteção dos direitos dos consumidores e a transparência nas relações de consumo, com a previsão de que todos os estabelecimentos varejistas do setor no município tenham sido devidamente notificados até o fim da última semana. Segundo o órgão, a iniciativa é fundamentada no Código de Defesa do Consumidor, especificamente no artigo 39, que proíbe o aumento de preços de produtos ou serviços sem justa causa. Com esses dados, a gente vai poder entender quais foram as causas que ensejaram o aumento do preço dos combustíveis. É importante frisar que o Procon de Nova Friburgo ele realiza mensalmente o controle dos combustíveis na cidade. E a partir disso, a gente consegue identificar condutas abusivas ou não. O Procon de Nova Friburgo informou que 34 postos de combustíveis foram notificados durante a operação. O órgão estabeleceu um prazo improrrogável de 10 dias para que os postos apresentem as notas fiscais solicitadas. Segundo o Procon de Friburgo, a partir disso, será possível avaliar o motivo dos aumentos abusivos dos combustíveis. Após o recebimento e a análise técnica dos documentos solicitados, o Procon, sob orientação da Procuradoria, vai avaliar as justificativas apresentadas pelos estabelecimentos. Caso sejam identificadas irregularidades ou práticas abusivas, a administração municipal vai tomar medidas cabíveis para coibir tais abusos e assegurar o equilíbrio do mercado local. Se os postos estão aumentando de forma abusiva, se eles estão tendo esse repasse através das fornecedoras de combustível, das distribuidoras, a gente vai poder identificar da onde e o porquê desse tipo de aumento. Ainda na terceira semana de março, o preço máximo de revenda da gasolina comum chegou a R$ 7,29 e contabilizou um aumento de 20 centavos se comparado com a segunda semana. O valor médio de revenda contabilizou um aumento de 11 centavos na terceira semana, quando o preço chegou a R$ 7,07, de acordo com o levantamento semanal feito pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. E olha só, pode vir aqui na fechada porque o Tribunal de Contas do Estado do Rio determinou que a Prefeitura de Petrópolis conclua em até 60 dias o processo de licitação para contratar a empresa responsável por elaborar um novo plano local de habitação de interesse social. A decisão faz parte de um documento que o Correio da Manhã teve acesso. A medida foi tomada após o tribunal identificar falhas. Qualquer pessoa sabe que tem falhas na política habitacional do município, incluindo a ausência de um plano atualizado, documento essencial para o planejamento de moradias populares e para o acesso a recursos federais.
O processo analisado pelo Tribunal de Contas do Estado aponta que Petrópolis deixou de cumprir metas previstas no Plano Local de Habitação de Interesse Social, elaborado em 2012, que tinha validade até 2023. De acordo com a auditoria, das 31 metas estabelecidas, apenas 5 foram totalmente cumpridas. Além disso, após o fim da vigência do plano, a Prefeitura não elaborou um novo documento. Sem um plano atualizado, o município fica impedido de acessar recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social voltados para projetos de moradia. O plano é o principal instrumento de planejamento da política habitacional. Ele define ações para reduzir o déficit de moradias, regularizar áreas ocupadas e integrar as comunidades à cidade. Sem esse plano, o município perde o acesso a recursos federais e tem mais dificuldade para desenvolver projetos de política habitacional. Em uma decisão anterior de fevereiro de 2025, o TCE já havia considerado a representação e determinado que a Prefeitura concluísse a licitação para a contratação de uma empresa responsável por elaborar o novo plano. Agora, após uma nova análise, o tribunal entendeu que houve um avanço parcial, mas ainda insuficiente. Diante disso, o tribunal decidiu dar um prazo de 60 dias para a conclusão da licitação, exigir o envio de documentos que comprovem o resultado do processo, determinar que as informações sejam divulgadas no portal da transparência e cobrar o registro dos dados no sistema fiscal do próprio tribunal. O TCE também fez um alerta importante. Se forem identificados erros graves no planejamento ou na condução da licitação, como negligência, imperícia ou imprudência, os responsáveis podem ser punidos. Tá aí, a gente tem uma nota-pé para falar sobre isso também, porque em nota a Prefeitura de Petrópolis informou que o certame foi realizado no dia 14 de novembro do ano passado. As propostas recebidas pelo município já foram analisadas por uma comissão julgadora. Na sequência, foram apresentadas impugnações pelas empresas derrotadas, que também já foram analisadas e respondidas. Ou seja, é um processo de licitação normal, né? Além disso, o município estima que o processo de licitação e homologação do resultado seja concluído até o fim de abril. Então, pelo que nós vemos, tudo no prazo. E o governo do estado do Rio publicou no Diário Oficial a regulamentação da Lei Estadual número 4.315, que trata da obrigatoriedade da presença de guias de turismo em excursões. O decreto estabelece normas para a organização dos passeios, define funções dos profissionais e prevê fiscalização das atividades em todo o estado. De acordo com o texto, as excursões turísticas passam a seguir diretrizes administrativas mais claras, com exigência de acompanhamento por guia de turismo regional devidamente cadastrado no Cadastur, principalmente em visitas a atrativos e roteiros turísticos. A medida tem como objetivo garantir mais segurança aos visitantes, qualificar o serviço prestado e valorizar o patrimônio cultural e ambiental do estado. A regulamentação também detalha quem deve organizar as excursões e em quais casos a presença do guia é obrigatória ou dispensada. Entre as exceções estão passeios individuais, viagens entre familiares e excursões escolares sem finalidade comercial. Então, hoje, ver a lei do guia de turismo, a obrigatoriedade do guia de turismo nas excursões, para nós petropolitanos tem um peso a mais, porque agora a nossa causa ela virou uma causa estadual e está beneficiando todos os profissionais do estado do Rio de Janeiro. O decreto ainda prevê fiscalização com caráter educativo e possibilidade de aplicação de penalidades em casos de descumprimento das regras. A nova norma entra em vigor em até 180 dias após a publicação. E nesse contexto, ainda se torna importante destacar a diferença entre o guia de turismo, profissional regulamentado e cadastrado, de outras atividades não reconhecidas oficialmente. Profissional que é regulamentado pelo Ministério do Turismo para conduzir turistas é o guia de turismo, né? Então, eu sou guia de turismo, meus colegas que recebem os turistas em Petrópolis são guias de turismo. O guia turístico, ele é o folheto, né, papel que divulga informações turísticas. Então, quando você chama o profissional de guia turístico, você está se referindo ao papel, né?
Em Petrópolis, destino consolidado do turismo fluminense, a atuação dos guias abrange diferentes segmentos, como turismo histórico, cultural, cervejeiro, pedagógico, rural e religioso. Mesmo assim, ainda é comum a chegada de excursões operando de forma irregular, o que reforça a importância da regulamentação e da atuação de profissionais devidamente cadastrados. Então, com isso, com o decreto também, a gente visa combater o turismo irregular, a pirataria no turismo. Então, o nosso turismo ele passa a ser um turismo mais profissional, mais responsável, de acordo com a lei também, gerando emprego e renda para os nossos guias de turismo que são cadastrados. Além disso, a medida também abre espaço para a geração de empregos na cidade, especialmente em períodos de grande movimentação turística. Eventos tradicionais, como, por exemplo, o Natal Imperial e a Bauerfest, que ano após ano bate recordes de público, reforçam a importância da organização e da profissionalização do setor. Com esse decreto, a gente imagina com certeza que vai ser muito benéfico para os guias aqui, porque nós temos mais de 200 profissionais no cadastro em Petrópolis, e esses profissionais eles estão mudando de profissão justamente por não ter emprego, por não terem essa renda certa, né? Então, com a lei, a gente imagina que isso vai auxiliar bastante e os nossos profissionais eles vão ter emprego e renda. E a gente troca de assunto porque o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a decisão que obriga o governo do estado a apresentar um plano para a instalação de uma delegacia especializada de atendimento à mulher em Petrópolis. A medida atende uma ação da Defensoria Pública que aponta a ausência da unidade na cidade, apesar dos altos índices de violência doméstica registrados no município. A decisão foi tomada pela 7ª Câmara de Direito Público, que negou o pedido do Estado para suspender imediatamente a ordem judicial. Com isso, segue valendo a determinação para que o governo apresente, em até 30 dias, um plano detalhado para a implantação de uma delegacia especializada de atendimento à mulher, a DEAN, com funcionamento de 24 horas em Petrópolis. A Justiça também estabeleceu um prazo até agosto de 2026 para a instalação da unidade e prevê multa diária de R$50 mil em caso de descumprimento. Além disso, o Tribunal de Contas deu um novo prazo de 60 dias para a conclusão da licitação. Apesar da decisão, o governo do estado argumenta que já oferece atendimento especializado em Petrópolis, por meio do Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher, o NIAM, que funciona dentro da 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro. A gestão estadual defende que o modelo é mais ágil e econômico do que a criação de uma nova unidade. Em contrapartida, a vereadora Júlia Casamasso segue reforçando a importância dessa decisão para as petropolitanas. Essa decisão na Justiça pela instalação da DEAN em Petrópolis é necessária, porque a gente sabe que é uma conquista de muita luta de muitas mulheres. O Estado também afirma que não há omissão e que a decisão judicial interfere no planejamento de segurança pública e, em nota, informou que vai recorrer. Enquanto isso, o processo segue em andamento e a decisão final sobre a instalação da Delegacia da Mulher em Petrópolis ainda será julgada. Diante disso, vale lembrar que os dados de violência contra a mulher no município são alarmantes e merecem a devida atenção do poder público. Até o dia 23 de março de 2026, foram registradas 193 denúncias e 1.422 violações, além de 135 protocolos de denúncia em Petrópolis, segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Nós somos, do estado do Rio de Janeiro, o 9º município no ranking, no índice de violência contra as mulheres. E o pior disso tudo é que os números só crescem. E para a gente combater efetivamente essa violência, a gente precisa garantir uma rede estruturada de proteção às mulheres e de combate à violência. Além disso, a vereadora ressalta que novas iniciativas em defesa das mulheres ainda são necessárias em Petrópolis. Ela enfatiza que há muito a ser feito para garantir a proteção das mulheres e que ações como essa representam apenas o início de um longo caminho. A lei do auxílio aluguel para as mulheres vítimas de violência. É uma lei que já está sancionada no nosso município e precisa ser implementada o quanto antes. A gente segue aqui
cobrando o Executivo Municipal, cobrando o Executivo Estadual para que a DEAN seja instalada o quanto antes e pelo fortalecimento das políticas públicas de combate à violência. Pois é, gente. E um homem de 43 anos foi preso na noite de segunda-feira em Petrópolis, suspeito de violência doméstica e por descumprir uma medida protetiva contra a ex-companheira. Confira. A prisão aconteceu na rua Luiz Furtado da Rocha, na região de Correias, após o cumprimento de um mandado de prisão preventiva por agentes da Polícia Civil. Segundo a corporação, o homem foi levado para a delegacia, onde permaneceu preso. De acordo com a polícia, o suspeito vinha ao longo de 2025 praticando uma série de agressões contra a vítima, incluindo ameaças, violência psicológica e danos materiais. Ainda segundo o relato, ele perseguia a ex-companheira em diferentes locais, chegou a danificar a motocicleta dela e fazia ofensas constantes. As investigações apontam que o comportamento era motivado por ele não aceitar o fim do relacionamento. Em uma das ameaças, o homem chegou a afirmar que possuía uma arma e que nada aconteceria com ele. A vítima também relatou que era tratada como propriedade pelo agressor, o que reforçou a gravidade da situação e levou à decretação da prisão preventiva. O caso segue sendo acompanhado pela Polícia Civil. E um cavalo foi gravemente ferido depois de ser atacado por 2 cães da raça Pitbull no Quitandinha. Equipes da Coordenadoria de Bem-Estar Animal, o COBEA, da Prefeitura de Petrópolis, e também equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas pelo vereador Domingos Protetor e encontraram os cães soltos, próximos à Rua Cuba, no Quitandinha. O caso aconteceu na segunda-feira. O Corpo de Bombeiros conteve e imobilizou os cães, que foram encaminhados para um lar temporário. A equipe do COBEA identificou o local onde os animais estavam e foram constatadas condições inadequadas, como a ausência de água, alimento e acúmulo de fezes. O tutor dos animais não foi encontrado no local. Os cães também apresentaram ferimentos, o macho com uma lesão recente na boca e a fêmea com um corte antigo. O cavalo sofreu diversas lacerações em regiões como o pescoço, o tronco e nas patas traseiras. O tutor informou que o animal estava amarrado em uma área onde costumava pastar quando foi atacado e ele foi orientado ainda a adotar algumas medidas para garantir a saúde do cavalo, que será acompanhado pela equipe do COBEA. Vale lembrar que denúncias de maus-tratos podem ser feitas através dos canais oficiais, no telefone, no DDD 24 2291 1505 ou pelo e-mail do COBEA. E vejam isso, gente, uma briga generalizada entre alunos foi registrada na noite de segunda-feira, dia 23 de março, no Colégio Estadual Dom Pedro II, em Petrópolis. Os vídeos da confusão circularam pelos grupos de WhatsApp e mostram alunos se agredindo e até mesmo arrombando portas do colégio. As imagens são chocantes. Os vídeos mostram 2 adolescentes dentro de uma sala de aula em luta corporal. Uma delas chega a ficar em cima da outra e desfere inúmeros golpes contra a jovem. Outros alunos e um professor tentam separar as envolvidas, mas segundos depois, elas voltam a se enfrentar. No mesmo dia, desta vez em outra parte da escola, 2 adolescentes se juntam para arrombar uma porta de uma das salas da unidade escolar. As 2 confusões foram registradas na noite de segunda-feira, dia 23 de março, no Colégio Estadual Dom Pedro II, no centro de Petrópolis. Após o ocorrido e a repercussão das imagens, a Secretaria de Educação informou que medidas necessárias já estão sendo tomadas pela unidade escolar, com acompanhamento de orientadoras pedagógicas e mapeamento do registro de violência escolar. Além disso, o Conselho Tutelar e os responsáveis pelos alunos envolvidos na confusão já foram acionados. A Secretaria ressaltou ainda que realiza ações pedagógicas de conscientização com o diálogo entre os alunos, trabalhando para que a cultura de paz esteja sempre presente dentro e fora dos muros das escolas.
Bom, eu já adianto aqui que a previsão está muito parecida em todas as cidades da nossa região de cobertura. Em Nova Friburgo, por exemplo, a quarta-feira será de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite ainda haverá muitas nuvens, mas o tempo fica firme e os termômetros variam entre mínima de 17 e máxima de 25 graus. Em Teresópolis, a quarta-feira também será de sol com algumas nuvens e, além disso, pode chover rápido. À noite ainda haverá muitas nuvens, mas o tempo fica firme, enquanto as temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 26 graus. Aqui em Petrópolis, segue essa mesma tendência da região serrana. O dia será de sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e também à noite, enquanto as temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 26 graus. E agora indo para a região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, a quarta-feira será de sol com algumas nuvens, podendo chover rápido durante o dia e à noite. Os termômetros irão variar entre mínima de 20 e máxima de 29 graus. E como de costume, para finalizar a nossa previsão do tempo, em 3 dias não será diferente. A quarta-feira será de sol com algumas nuvens e, assim como em todas as nossas cidades de cobertura, chove rápido durante o dia e a noite, enquanto os termômetros vão variar entre mínima de 20 e máxima de 29 graus. Bom, ficamos por aqui com mais uma previsão do tempo. Até a próxima! E a gente também fica por aqui. Até amanhã às 7h30 ao vivo. Tchau! TVC, a TV do Correio da Manhã.